Estamos nos Estados Unidos para conhecer brasileiros que escolheram construir novos caminhos fora do país. Hoje, nossa conversa é com a Luciana, mineira de Belo Horizonte, que veio fazer mestrado aqui em Boston. Luciana, o que te motivou a sair do Brasil? Bom, eu sempre fui apaixonada por educação, mas no Brasil eu senti que batia num teto. Era professora de escola pública e via pouco espaço para crescimento. Quando eu ganhei uma bolsa parcial aqui, eu enxerguei uma chance de mudar e estudar em outro nível, conhecer outras metodologias. Foi muito difícil tomar essa decisão? Muito. Deixar minha família, largar o emprego, tentar idioma, mas eu sabia que era agora ou nunca. Eu trabalhei como tradutora freelancer para juntar dinheiro e vim com cara e coragem. E como está sendo essa experiência? Olha, transformadora. O ritmo é puxado, mas tenho acesso a bibliotecas incríveis e professores que eu admiro há anos. E uma troca cultural com estudantes do mundo inteiro. Estou aprendendo muito mais do que eu jamais achei que poderia. E você pretende voltar para o Brasil? Sim, esse é o plano. Quero aplicar o que eu estou aprendendo aqui, mas também estou aberta. Talvez eu fique mais tempo, talvez eu faça um doutorado, mas hoje eu penso mais em contribuir com a educação do que onde eu exatamente vou estar. E do que você sente mais falta? Do cheiro do café coado, do sotaque mineiro, das rodas de conversa com colegas, mas a saudade também vira força para continuar. Luciana é um exemplo de como o conhecimento pode ser uma ponte entre países e futuros possíveis. De Boston, dos Estados Unidos, eu sou a Maria Eduarda para o jornal Frontura. Agora, por que não entrevistar exemplos reais e marcantes sobre a migração? A seguir, um pouco sobre as experiências da migração interna brasileira e da imigração para o Brasil e da emigração de uma brasileira para fronteiras internacionais. Qual é a sua cidade natal e o que te motivou a sair de lá? A minha cidade natal é um povoado pequenininho chamado Povoado Entrada. É um lugarzinho pequeno e foi ali que eu nasci e me criei, né? E ali fiquei e saí por conta de um casamento que eu precisei casar. Meu marido saiu daqui e chegou lá e a gente casamos e a gente veio embora para São Paulo. Como foi o processo de decisão? Foi difícil deixar sua cidade natal? Muito difícil. Precisei pedir conta do serviço, deixei minha família, meus pais, amigos e vim embora para um lugar que eu nem sabia onde que era. Viajei com ele e cheguei em São José dos Campos e ali eu fiquei. Alguém da sua família ou amigos já tinham feito esse caminho? Já eu tinha duas amigas que já tinham casado, feito a mesma coisa. Chegaram, casaram rápido e vieram para São Paulo. E isso aconteceu comigo também. Foi muito difícil, frio, um lugar muito frio, diferente de lá, pois lá é muito calor. Então foi difícil, mas a gente conseguimos acostumar. Qual foi sua primeira impressão ao chegar em São Paulo? Nossa, aqui quando eu cheguei, tudo difícil, diferente. Comidas, a mais difícil que eu achei foi a comida. A comida do nordestino lá é tudo diferente. E a comida de São Paulo, até eu acostumar, demorei. Mas acostumei. Como foi você encontrar moradia e trabalho aqui? Moradia, já tinha casa, já tinha uma casa muito bonita me esperando na época do meu casamento, quando eu cheguei aqui. E serviço, eu não consegui serviço logo, pois eu engravidei rápido. Eu cheguei e acho que com 4 meses, 3 meses eu estava grávida e não consegui serviço. Mas fiquei, mas com o tempo depois consegui serviço e trabalhei 30 anos. O que mais te surpreendeu na cultura paulistana? O que mais me surpreendeu aqui foi assim, o lugar muito bom, muito bonito, bem diferente. Tudo aqui era muito lindo, diferente totalmente do lugar que eu me criei. Pois eu me criei num lugar pequeno, roça, fazenda. Então era tudo diferente. Aqui era tudo muito lindo para mim. E eu gostei quando eu cheguei. Não gostei muito a comida, como eu já falei, que aí foi difícil para mim
me acostumar. Existe algo do interior de Alagoas que você sente falta? Sinto, tenho, assim, muita saudade do calor, porque lá é muito quente, muito calor, e aqui o tempo, quando chega essa época de frio, até hoje eu sinto falta da minha terra, que lá é calor. Teve algum costume seu que você teve que mudar ou adaptar? Nossa, muita coisa. Lá a gente sempre, né, a gente nasceu lá, criou, tudo lá era diferente. Roupas, a gente tinha lugares de lavar, tudo diferente. Aqui era tudo diferente. Eu passei um tempo, dizia assim, cadê o meu rio? Lavava roupa no rio. A gente era de lugares bem pequenininhos, diferente tudo. Foi muito difícil. Mas a gente agora não, agora eu acostumei. A gente já tem muitos anos que está aqui. 44 anos estou fazendo que estou aqui. E então a gente agora já acostumou. Você sente que foi bem acolhida em São Paulo? Ah, sim. Eu cheguei, tinha família, tinha tia, irmã do meu pai aqui. Então ela me ajudou bastante. Tinha uma prima como irmã que também me deu muita força. E aí eu fui passando o tempo com elas e aí adaptei. Você se considera mais alagoana ou você já se vê como isabelense? Não, agora eu me vejo como isabelense e não tenho nem lembrança de ficar lembrando muito de lá. Não, lá eu lembro, mas para lá eu não quero voltar mais, jamais. O que você diria para alguém que está pensando em fazer a mesma mudança que você fez? Ah, não, agora é a maior besteira que pode existir. É vir de lá para cá. Na época que eu vim, tudo era diferente. Mas agora não valia muito a pena vir. Mesmo assim, ainda tem gente que vem. Só que eu ainda acho que quem estiver lá, fique lá. Que acostumou lá e vir para cá agora, não está muito como antes, não está muito bom. Agora as coisas estão muito difíceis. Olhando tudo que você conquistou em São Paulo, você teria deixado o interior de Alagoas e se mudado ou teria construído sua vida lá? Não, na época lá, que eu estava lá, eu não ia vir para cá. Eu só vim por conta que, já falei, né? Que houve uma necessidade grande, que foi o meu casamento, mas eu não ia vir nunca, jamais. Só que agora eu já estou aqui e para lá não quero voltar mais, para morar nunca mais. Eu quero agradecer no fundo do coração e que eu quero assim dizer muito obrigado por essa entrevista de vocês. Tchau. De qual cidade ou região de Minas você veio? Eu sou do município de Inhapim, Minas Gerais. Como que era a sua vida lá? A vida sofrida, né? A gente era bem humilde, né? Como se diz. A gente era bem pobre, né? E era sofrido, né? Porque não tinha dinheiro. Para comer tinha que plantar. Tudo que a gente ia comer, a gente tinha que plantar. Porque para não passar fome, tinha que plantar. Fazer plantação. É o que a gente fazia. E o que te motivou a sair do interior de Minas e vir pra cá? Porque os meus tios, parentes, tudo, alguns vieram e falaram que aqui tinha melhores condições de vida, né? Tinha mais trabalho. Pra gente, talvez seria melhor, pra gente sair um pouco do sufoco que a gente vivia lá, né? Não que lá tava muito ruim, mas é que era bem simples, né? Era bem assim, bem simples mesmo, entendeu? Quando você veio sozinho ou você veio com a família? Claro, com a família, né? Com certeza. Quantos anos você tinha quando você veio? Acho que 8, 9 anos de idade. Quem que veio com você lembra? Então, minhas irmãs, algumas já tinham vindo, né? Veio meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, meus 3 irmãos. Quando você chegou em São Paulo, como que foi esse começo aqui? Ah, foi difícil, né? Foi muito difícil. Para começar do zero, né? Não tinha nada, não tinha nem casa para morar, tinha que alugar uma casa e arrumar serviço ainda.
Qual que foi a maior dificuldade que você achou? Essa questão de achar um emprego e pegar uma casa? Não, não é de achar emprego, a dificuldade foi se adaptar, né? Numa cidade, você que morava no meio do mato, da roça, vivia uma liberdade, né? E chegar na cidade você tem que se privar de muitas coisas, né? De não ficar na rua até tarde, que a gente não podia. E não que a gente ficava, né? Mas muitas coisas não podia. E acostumar, adaptar com a cidade, né? Porque a gente sair da roça, do mato e vir pra cidade é totalmente diferente. Como que foi encontrar casa e trabalho aqui? Demorou bastante? Então, com a ajuda dos meus irmãos, né, mais velhos, eles vieram, já arrumaram uma casa, mais ou menos já, porque era uma casa de 2 cômodos, né, que a gente foi morar, pagar aluguel. Tinha que ser casa pequena, porque não podia... Uma casa grande, não tinha dinheiro para pagar um aluguel alto, né, tinha que ser um aluguel pouco, né, então uma casa de 2 cômodos para morar todo mundo. Então foram eles que ajudaram vocês nesse processo de se adaptar aqui? É. Quais foram os maiores choques, assim, culturais e diferenças que você sentiu aqui? Essa questão de cidade grande e interior? Porque você tá na roça, você sai, vem pra cidade, é uma diferença muito grande. E o gosto da água foi terrível, eu lembro. Terrível. A água tinha outro, porque era água de rua, né? Então não tinha água pra gente tomar, a não ser a água da rua, que vinha da rua pra gente tomar. Então era horrível, horrível, horrível. Se acostumar. Do que você mais sente falta de Minas? Então, lá em Minas, apesar da vida difícil, era muito gostoso porque tinha a família tudo unida, né? Os irmãos trabalhavam assim, na cidade mais próxima, os mais velhos, mas as minhas irmãs, meus irmãos tudo trabalhavam na roça, ajudando. Mas a gente tava, final de semana, tava todo mundo junto, né? Família tudo ali, todo mundo junto. Então isso era o que mais faz falta assim hoje, né? Você ainda mantém costumes, comidas ou tradições mineiras hoje em dia? Não muito, né? Não muito, porque a cozinheira é paulista, né? Então como é que vai dar certo, né? A culinária mineira com paulista é totalmente diferente, entendeu? Comida de mineiro é um jeito, de paulista é de outro. Mas sempre sai alguma coisinha. Quando juntam os irmãos, vocês conseguem trazer um pouquinho dessa culinária de volta? Sempre, às vezes traz, sim. O que vocês mais costumam fazer de comida de Minas? De Minas, frango com quiabo, angu, torresmo. Você sente que você pertence à cidade de Santa Isabel hoje? Com certeza. Por mais que eu tenha nascido em Minas, que eu tenho saudade da minha terrinha lá, lógico que eu sinto saudade. Mas hoje eu sou isabelense de coração, né?